tinha o Bruce Lee, tinha o Chuck Norris, tinha o Jim Kelly, que é um preto alto, foi campeão em karatê também, muito bom lutador, Jim Kelly. Tinha o John Saxon, que era um artista famoso também, e tinha o tal do Bob Wall, que era sócio do Chuck Norris. Esses eram os cinco principais das artes marciais no filme no Chequeiro do Dragão. Operação Dragão. Operação Dragão. Bruce Lee, Chuck Norris, Jim Kelly, John Saxon e Bob Wall. Com exceção do Bruce Lee, que tinha morrido, na época, quando eu fui para lá, Chuck Norris, Jim Kelly, John Saxon e o Bob Wall, todos foram alunos meus. Tenho certeza que se o Bruce Lee estivesse vivo, ele teria aprendido jiu-jitsu comigo também. Aquele Danny Inosanto, que foi o número 1 do Bruce Lee, fez jiu-jitsu também. Todo mundo no jiu-jitsu. Quer dizer, o troço virou uma coqueluche. Ah, porque não foram os gregos. Claro que foram os gregos. Alguém tinha que começar. A gente foi lá, desbravou o negócio, abriu a estrada, agora todo mundo passa por cima da estrada. Ah, quem fez fui eu. Conversa, fiado. E a evolução pós o day after do UFC 1, o que aconteceu nos Estados Unidos? Rapaz, eu recebi um telefonema do pessoal de alto escalão do exército americano, viu? Falou, seu Grace, a gente viu o pequenininho ganhar do grande, precisamos aprender isso. E me pediram para ajudar a recriar, a reescrever o currículo de combate corpo a corpo do exército americano. Então eu fui lá, comecei a treinar os caras. Hoje em dia, mais de 3 milhões de soldados americanos aprenderam jiu-jitsu. E a partir daí você começou a escrever uma nova história no mundo. A partir dali houve o antes e o depois de Royce, antes e depois do UFC. Claro. Um novo calendário nas artes marciais. Marcou o UFC 1, é o marco das artes marciais de todos os tempos. Exatamente. Todos os tempos, eu considero assim. Então é DC e depois, já sabe? ACBC. ACBC. E aí, a partir daí começou a reescrever uma nova história das artes marciais. E qual é o impacto hoje com 30, vai fazer 31 anos o UFC, né? Qual é o impacto que você viu social, de mídia, do que você começou a fazer e o que está hoje aí para quem não conhece jiu-jitsu, por exemplo? Bom, o que acontece é o seguinte, viu? Eu, quando fui para lá, eu já fui com a intenção de fazer o jiu-jitsu um troço conhecido mundialmente. Eu me lembro que eu estava aqui em casa, no Brasil, na década de 70. Eu tinha voltado da minha primeira viagem dos Estados Unidos, que foi uma experiência difícil, mas altamente positiva para mim. Eu estava em casa, no Rio de Janeiro, assistindo a entrega do Oscar. E eu me lembro de ter olhado aquele programa, comecinho de 72, por ali assim. Eu não sei se era o Glenn Ford, o John, como é que se diz, o Henry Fonda, um daqueles caras das antigas, recebendo o Lifetime Award, o presente pela vida inteira dele. E eu me lembro de ter olhado aquilo e falado, puxa vida, como é que meu pai nunca ganhou um desse? Entendeu? Fez o que ele fez, ajudou tanta gente e nunca recebeu um Oscar desse. Eu pensei na minha cabeça isso. Quando eu fui para os Estados Unidos, em 78, comecei a dar aula na minha garagem, aquela história toda, o negócio foi crescendo cada vez mais de popularidade, os desafios, as brigas, esse troço todo. E, eventualmente, com a criação do UFC, eu falei, no dia da cerimônia do UFC, eu me lembro que eu fiz uma homenagem ao meu pai, dei uma placa para ele como o primeiro Ultimate Fighter, entendeu? Bom barato. Aí foi para mim, o meu Oscar que eu dei para ele foi esse. Uma oportunidade muito singular na minha vida, foi um dos momentos mais altos da minha vida, eu poder fazer essa homenagem ao velho. Então, isso aqui, daquele ponto para cá, entendeu? Eu me lembro que tinha uma época, inclusive, aliás, um pouquinho antes disso, eu tinha passado por uma situação muito difícil na minha vida. Eu tinha chegado, estava dando aula na minha garagem, da garagem chegou um ponto que eu estava dando 630 aulas por mês na garagem, entendeu? E tinha 87 pessoas na lista de espera, inclusive o tal do John Milius, que é o diretor de cinema, que fez o filme Conan o Bárbaro. Dando 600 na minha garagem, o pessoal que também dava, o Rickson também dava aula na garagem, os Machado também estavam dando aula na garagem, quer dizer, a gente tinha 630 aulas por mês. Muito bem. Eu saído da garagem, abri uma academiazinha, lá em Torrance, na Califórnia, onde eu morava, e um belo dia eu estou chegando na academia, enfiei a chave na porta assim, e tinha água saindo por baixo. Água saindo por baixo da porta. Tinha estourado um cano no banheiro, no vestiário, e a academia estava toda inundada. O que me obrigou a passar um tempo sem poder dar aula de jiu-jitsu. Sem poder dar aula de jiu-jitsu, quer dizer, sem entrar nenhum dinheiro. Eu, quando saí de casa e fui para montar a academia, antigamente eu tinha dando aula na minha garagem, o dinheiro, a despesa era uma.
Morava ali e dava aula ali. Quando você abre uma academia, o business é outra história, é seguro, é empregado, tem isso, tem opção de coisa, despesa que eu não estava nem pensando que existia. Sair de uma garagem para abrir um business é outra história. Então tinha muito mais despesa. Como a grana não estava entrando, complicou a minha vida rapidamente. 2 semanas sem poder dar aula, começou a complicar. Depois tinha que secar os tatames, uma dor de cabeça danada, passei um bom mês sem poder dar aula, e aquele mês apertou muito a minha vida financeiramente. Comecei a afundar, tinha que pagar conta, aluguel, uma confusão danada. Nesse processo, eu me lembrei que um aluno meu, que é um cara que é um gênio de marketing nos Estados Unidos, o nome de Jay Abraham. O cara é um espada de negócio de marketing nos Estados Unidos. Ele dizia o seguinte: o filho dele era meu aluno, viu? Lá na Academia Nova. Ele dizia: olha, você tem que dar um jeito de fazer videotape de instrução, porque eu tenho o privilégio de poder trazer o meu filho aqui para aprender com você. Feito muito bem feito, muito bem conhecido no mundo dos marketing. Eu tenho esse privilégio de poder trazer meu filho. Mas tem gente que mora no mundo inteiro e não vai poder vir aqui. Vão perder essa oportunidade de aprender jiu-jitsu, porque eles estão em outro lugar. Como você não tem um vídeo para chegar a eles, eles vão ficar sem aprender isso. Eu fico pensando nas crianças, nas pessoas do mundo inteiro que tem por aí, vão perder essa chance. Pensa em fazer um vídeo. Eles dizem: ah, não sei o que, não queria fazer vídeo. Quando esse negócio da água estourou na minha academia, eu fiquei na roubada, eu falei: puxa vida, eu acho que você quer saber, eu vou pensar em fazer esse vídeo. Comecei a ficar na dúvida se eu devia fazer ou não. E não queria fazer o vídeo, que eu cheguei à conclusão que eu não queria fazer o vídeo, porque eu não queria distribuir a informação para o mundo inteiro. Porque amanhã um cara que é mais novo que eu, mais forte que eu, mais pesado que eu, aprende aquele jiu-jitsu e vem querer me ganhar. Então o que estava impedindo, eu fui começando a olhar dentro de mim mesmo, fui descendo na minha consciência, e olha, você não quer que vou ensinar jiu-jitsu por egoísmo. Você não quer que correr o risco de ensinar para outra pessoa que seja mais jovem, mais forte, mais pesado que você, que se ele aprender, ele pode te ganhar. Então era o meu ego que estava impedindo que eu ensinasse o jiu-jitsu através de vídeo. Quando eu entendi isso, eu falei: pô, realmente, a minha razão não é uma razão positiva, não é uma razão honrosa, é uma razão de ciúme, de proteção, de quase querer ficar egoisticamente com o jiu-jitsu para mim. Porque se ninguém souber e eu souber sozinho, eu ganho de todo mundo a vida inteira. Mas se todo mundo souber e amanhã o cara mais jovem que eu, mais forte, vai me dar uma dura, vai complicar a minha vida. E como tem sempre alguém mais forte crescendo, ia complicar. Quando eu tive a consciência de que a razão pela qual eu não ia fazer vídeo era esse meu ego, eu falei: não posso fazer isso. A quantidade de gente que potencialmente podia aprender jiu-jitsu e vir aqui me ganhar é muito pequenininha em comparação a milhares e milhões de pessoas que estão inseguras, vulneráveis pelo mundo afora por não saber jiu-jitsu. Então não é uma razão boa, honesta, positiva eu não compartilhar o meu conhecimento por causa disso. Aí eu chutei o balde e falei: quer saber, eu vou fazer o vídeo. E a minha analogia que eu já usei no passado é o seguinte: se eu tivesse com um balde d'água no meio do deserto, e a pessoa viesse morrendo de sede na minha direção, morrendo de sede no deserto, e eu desse água para ele beber, ele se recupera, se sente revitalizado de novo, e me mata para roubar minha água, o bandido é ele.